Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Maciel e esse é o meu canal sobre o mesaísmo. Hoje eu quero trazer um tema extremamente difícil, complexo e cheio de nuances. E eu levei um longo tempo para me preparar para fazer esse vídeo e para apresentar para vocês os textos que eu vou colocar lá no meu site. Esse vídeo vai ser só um apanhado geral para mostrar a dinâmica da compreensão até onde eu cheguei, mas os detalhes bibliográficos, históricos, eles vão estar nos textos, ok? Depois que vocês assistirem o vídeo, eu peço que vocês vejam a descrição do vídeo e lá vão estar todos os links para as minhas páginas, vão ter várias páginas ligadas ao tema do nazismo e alguns links para outros vídeos de outras fontes. Então, o tema hoje é se o nazismo ele é de direita ou se ele é de esquerda. Para a maior parte das pessoas é óbvio. Para quem é da esquerda, o nazismo é da direita. Para quem é da direita, o nazismo é da esquerda. Apesar disso, como a maior parte hoje da mídia nacional e internacional, ela é mais para a esquerda, é centro-esquerda, quase toda a literatura do mundo, quase todos os jornais do mundo, o Google, a Wikipedia, o ChatGPT, todos dizem que o nazismo é direita, e não apenas direita, é extrema direita. Então nós vamos ver em quase toda a literatura que nós investigarmos dizendo a direita, os da extrema direita. O que eu quero mostrar hoje é que não é bem assim. Essa questão é muito mais complexa do que ela parece. E eu vou mostrar um pouco da dinâmica dessas questões de direita e esquerda. Primeiro, nós temos que entender que direita e esquerda aqui são convenções. São convenções, não são realidades. Por exemplo, essa é minha mão direita. Essa é a minha mão esquerda. A palavra direita e esquerda é uma convenção. Mas essa mão é uma realidade. Ela é física, ela é biológica. Essa mão é realidade física e biológica. Se eu digo que essa cor é vermelha, é porque a frequência de onda que é emitida a partir da luz desse objeto é interpretada pelos meus neurônios como sendo esta cor que eu estou vendo. E em português nós chamamos ela de vermelha. Podemos chamar de red, podemos chamar de rojo. Nós podemos dar qualquer nome para essa cor, mas todos no mundo verão essa frequência de onda. A frequência da onda é física, a interpretação neurológica é biológica e o nome é uma convenção. Por que eu estou começando dessa forma? Para mostrar que isso aqui não é uma verdade rígida, que isso aqui é apenas uma convenção social. Não existe uma direita e uma esquerda. Nós criamos esse conceito. E se nós formos olhar de onde começa a direita e a esquerda, ela começa lá na Revolução Francesa, em 1789, com os girondinos e os jacobinos. Aqui era o plenário de debate. E aí o que acontecia? Como os girondinos e os jacobinos eram revolucionários, os girondinos se colocaram à direita do plenário e os jacobinos à esquerda do plenário. Eles se posicionaram dessa forma, se separaram porque tinham propostas diferentes, teorias diferentes. O que os girondinos queriam?
Eles queriam manter o rei vivo e fazer uma monarquia parlamentarista. O que os jacobinos queriam? Queriam cortar a cabeça do rei e fazer uma revolução totalmente nova com uma república. Só que essa separação entre da direita e da esquerda, ela é falsa. Já coloquei isso em outro vídeo. Por que ela é falsa? Porque ambos eram revolucionários. Ambos eram revolucionários. E onde então estava a direita? A direita estava no clero e na nobreza, que era chamado o primeiro estado e o segundo estado. Então, a verdadeira direita que eram os conservadores, estavam no clero e na nobreza. No clero e na nobreza. E nós poderíamos dizer que esse lado aqui era centro-esquerda, porque estavam para a esquerda, e extrema-esquerda. Mas já eram de esquerda, os dois eram de esquerdas. Então, isso para mostrar que todo esse processo ele é construído. E quando nós construímos uma crença, e muitas pessoas acreditam nela, nós criamos uma matrix, nós criamos uma verdade social. E ela será verdadeira até o momento em que ela cai, como por exemplo, por milhares de anos a Terra era o centro do sistema solar. Todo mundo via o Sol subindo e descendo, a Lua subindo e descendo. E por milhares de anos isso era óbvio, incontestável para todo mundo, porque todo mundo via. Até que a ciência evoluiu e descobrimos que é a Terra que gira em torno do Sol e a Lua que gira em torno da Terra. Então isso é só um adendo. Todo esse conceito de direita e esquerda, ele é apenas construído. Revolucionários, conservadores. Direita, esquerda. Comunista, capitalista. Proletariado, burguesia. Essa polaridade que Marx fala no Manifesto Comunista, que a história da humanidade se resume a uma luta de classes entre opressores e oprimidos, a minha teoria está baseada nesse jogo de poder entre opressores e oprimidos, só que esse oprimido, ele não é vítima do opressor, ele é só a parte mais fraca. Quando ele se fortalece e derruba o opressor, ele se torna o próximo opressor. Nós vemos isso nos países comunistas, como até hoje, onde o Estado, criado por um proletariado revolucionário, detém o poder tirânico e mata qualquer um que se opuser à sua tirania. Então não existe realmente, não é apenas um opressor e oprimido, é um jogo que muda de lado, apenas muda de lado. Bom, vamos continuar a história. Muitos defensores da esquerda dizem que o nazismo era de direita porque o Hitler não privatizou as empresas, que várias empresas que existiam na época particulares continuaram sendo particulares. Isso provaria que o nazismo é de direita. Só que existe uma quantidade enorme de outros fatos que nós precisamos olhar. E vamos olhar aqui, por exemplo, pegar minhas anotações. O Mussolini, por exemplo, que foi o criador do fascismo, ele escreveu uma carta à sua amante judia, ela era judia e o Mussolini não era contra os judeus, Margherita Sarfatti. Ele disse, ele era jovem ainda, meu pai não me deixou nenhum bem, mas herdei dele um tesouro, a ideologia socialista. Juro permanecer fiel a esse ideal até meu último dia de vida. Mussolini está dizendo, eu sou socialista. E no seu testamento, Mussolini disse, por isso fui e sou socialista. O único socialismo que pode ser implementado socialmente é o corporativismo. Ponto de confluência, equilíbrio e justiça de interesses com respeito ao interesse
coletivo. Então você veja, o próprio Mussolini, criador do fascismo, está dizendo: eu fui e eu sou socialista, e só o socialismo cooperativista pode ser a solução para um país. Uma outra frase muito famosa no fascismo é: tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. O Estado máximo, como está vendo aqui, é claramente do socialismo. Porque no liberalismo o Estado é mínimo e o indivíduo é máximo. No socialismo o indivíduo é mínimo e o Estado é máximo. Devido à crise econômica de 1929, Mussolini explicou que só o Estado pode resolver as dramáticas contradições do capitalismo. A crise só pode ser resolvida pelo Estado e no Estado, criticando as posições de não intervenção do Estado na economia. Então, isso eu já mostrei em outro vídeo, em outro texto, vocês podem procurar lá depois, o fascismo como terceira via. O fascismo e Mussolini eram socialistas. E o nazismo? Porque muita gente chama o nazismo de fascismo. O nazismo era socialista? Vamos ver o que o próprio Hitler disse a respeito. O propósito do socialismo também deve ser que um povo se torne saudável, que o povo se eleve por meio desse socialismo. Mas, quando percebo que o socialismo não deve ser uma frase partidária, mas uma doutrina para elevar os mais pobres, os mais baixos de um povo, para melhorar suas condições de vida, então tenho que entender que só posso conseguir isso se toda a comunidade está pronta para isso, quando todo um povo se põe a serviço desse movimento. Imagina como naqueles vídeos onde o Hitler está fazendo o discurso e ele falando: o propósito do socialismo, o povo se eleve por meio desse socialismo. E aí nós diríamos: ele é extrema direita? Extrema direita? Essas frases, elas estão todas lá nos textos que eu coloquei no meu site, do Mesaísmo, com bibliografia, com anotação histórica. Tudo lá está. Lá eu coloquei textos muito longos, muito profundos, para não deixar dúvida alguma sobre esse respeito. Hitler também diz o seguinte: o socialismo significa para nós não a solução da questão trabalhista, mas sim a ordenação de todos os camaradas raciais alemães e uma verdadeira comunidade viva. Significa a preservação da evolução do Volk, que é o povo, com base nas específicas leis da evolução da espécie. Hitler tinha essa questão obsessiva com os judeus e tinha essa questão obsessiva com a evolução darwinista. Isso também está lá nos meus textos, está tudo explicado detalhadamente. Eu peço que depois que você assistir esse vídeo, vá lá, leia meus textos, faça comentários, faça perguntas, traga temas. Porque o que eu estou propondo com a minha teoria do mesaísmo é desconstruir tudo isso, desconstruir. Nós não precisamos mais de opressores e oprimidos, não precisamos mais do ódio, não precisamos mais do medo, da destruição, da violência. Nós temos que desconstruir essas verdades. Elas só eram verdadeiras como o sol que girava em torno da Terra enquanto durou. Isso não existe mais atualmente em relação ao sol, mas existe em relação à direita e à esquerda. Eu vou sugerir que vocês assistam os vídeos, o canal do John Egan. John Egan. Ele é um historiador e agora um cientista político. Ele é especialista em fascismo e nazismo. O cara é realmente muito bom. Ele estuda profundamente, ele tem literatura que ninguém tem acesso. Alguns materiais que eu usei foram dos vídeos dele, eu coloco lá a fonte. E eu sugiro que vocês entrem no canal deles e assistam todos os vídeos que forem possíveis. Inclusive os reacts que ele faz de esquerdistas que acham que entendem do fascismo e do nazismo. Vale muito a pena. Nós temos que desconstruir completamente essa crença. Nós temos que dizer para o mundo, sendo que o mundo hoje basicamente é de centro-esquerda, é progressista, é woke, que o fascismo e o nazismo não são da direita. Eles nunca foram da extrema direita. Eles são da esquerda e da extrema esquerda, como eu vou mostrar daqui a pouco.
O João Aigner, ele coloca os 3 pilares do fascismo como o sindicalismo, o nacionalismo e o idealismo dos neo-hegelianos. Dos neo-hegelianos. Esse é onde o João Aigner está trabalhando atualmente nesses 3 pilares. Eu vou expandir um pouco mais essa ideia pelos estudos que eu fiz do fascismo, do nazismo, do franquismo, do salazarismo e do getulismo. Eu coloquei 5 pilares básicos para definir o que é um fascismo ou nazifascismo. O primeiro fundamental é o nacionalismo. O nacionalismo, no fascismo e no nazismo, assim como no Estado Novo, ele tem como fundamento a nação, a pátria. Esse é o fundamento basilar. O fascismo tem que ter o foco na pátria. No fascismo de Mussolini era o povo romano, o Império Romano, o antigo Império Romano. No caso de Hitler, era a raça ariana. Então, sempre a nação, que pode ser, no caso do fascismo, o povo romano. O povo romano. No caso do nazismo, a raça ariana. No caso da Espanha e de Portugal, o catolicismo. Um povo católico, cristão católico. Uma coisa muito importante de entender é que o fascismo e o nazismo, eles não nasceram com uma estrutura ideológica pronta. Eles foram sendo construídos ao longo dos anos. E além de serem sendo construídos, eles foram se adaptando à realidade como ela se apresentava na época. Então nós não podemos dizer como se houvesse assim uma definição formal absoluta. O fascismo nunca foi totalmente escrito, nem o nazismo. Então nós temos que entender isso. Por isso que às vezes nós não podemos pegar um pedaço da história, um texto, um pedaço de um texto e dizer isso é o fascismo. Não. Nós temos que ver o conjunto da obra, todo o conjunto. O segundo pilar fundamental é o socialismo. Eu acabei de ler ali o Mussolini falando, eu fui socialista, eu sou socialista. E o Hitler falando, o verdadeiro socialismo, o povo socialista. Então nós não temos dúvida que é socialismo. Não temos dúvida. Isso aqui não tem como nem discutir. O terceiro pilar que o João Aigner não coloca é o autoritarismo. Esse autoritarismo é ditadura. Não existe nazismo, não existe fascismo sem ditador. Não existe. Sem Mussolini, sem Hitler, sem Salazar, sem Franco e sem Getúlio Vargas. Se não houver um ditador, não existe fascismo, nazismo. Isso é fundamental nós analisarmos. O quarto pilar, fundamental também dentro da identificação do nazismo e do fascismo, é o anti-marxismo. Anti-marxismo. Eu escrevi muita coisa a respeito disso lá no texto para explicar, mas fundamentalmente, basicamente, o que significa é o seguinte.
O que Marx queria? O que o Marx propunha? O fim do capitalismo e o domínio do comunismo. Então, o que o marxismo queria? Um comunismo internacional. Proletário. A partir da primeira Internacional Comunista, onde Marx fazia parte e era um dos membros conselheiros, da segunda Internacional Comunista e da terceira Internacional Comunista de Stalin, o que se propunha é que todos os proletariados do mundo, de todos os países, se unissem, derrubassem a classe burguesa, derrubassem as fronteiras, e o planeta inteiro se tornaria um comunismo proletário universal. Presta atenção nessa questão, como ela é importante. Se a base fundamental do fascismo é o nacionalismo, a minha nação, o meu Brasil, a minha Itália, a minha Alemanha, a minha Espanha, o meu Portugal, como que eu vou permitir que uma classe operária faça uma revolução armada, destrua toda a burguesia e todos os capitalistas e tome conta do poder para sempre, eternamente? Onde a minha raça perde o valor. E aí entra a questão da raça. Por que da raça? Porque para a raça ariana existia um problema em tudo isso, que eram os judeus. Por quê? Porque os judeus eram marxistas, inclusive o próprio Marx era judeu. Eles produziriam o comunismo internacional proletário. E porque os judeus, eles eram os donos dos bancos, eles eram os banqueiros. Eles tinham o capital na mão. Então, o Marx dizia que os judeus produziriam o capitalismo internacional. Qual é o capitalismo internacional? O capitalismo internacional do comunismo internacional, onde todo o dinheiro estaria na mão do proletariado e na mão dos judeus. É muito importante que eu entenda essa dinâmica para conseguir recolocar, reconduzir o pensamento para um novo nível, uma nova etapa. E, por último, o último pilar, o corporativismo. John Hagen coloca como sindicalismo. Eu prefiro colocar aqui nos meus pilares como corporativismo. Por quê? Porque o sindicalismo dos sindicatos, ele é muito mais marxista. O sindicato é para proteção do proletário contra o burguês, contra o patrão. Só que o Hitler e Mussolini não queriam uma luta do proletariado, uma ditadura do proletariado. Eles queriam uma luta de um povo pela sua nação. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o corporativismo. Porque o que é o corporativismo? É o sindicato dos operários mais o sindicato dos patrões, mais o Estado controlando. Então, veja que no fascismo e no nazismo, o Estado controla os patrões, as empresas, controla os operários, os funcionários, e regulamenta a economia para que ela possa funcionar adequadamente para a nação, visando a nação. Não uma classe contra outra classe, mas todo o povo unido, independente do lugar que ele estivesse ocupando, todo mundo trabalhando para a nação. Então, baseado nesses pilares, o que o fascismo e o nazismo são contra? Como eles são nacionalistas e socialistas, eles são contra o liberalismo. Liberalismo, que é o capitalismo, que valoriza o indivíduo e não o Estado, a nação. Então eles são contra o liberalismo, o individualismo e o capitalismo. Eles são totalmente contra o marxismo, o comunismo internacional, pela mesma razão. Eles são contra a democracia, porque a democracia representativa, eles votam
num representante. E o fascismo e o nazismo, eles são ditaduras. Então, não a democracia. E eles eram contra o livre mercado. Por que contra o livre mercado? Porque eles queriam ter um controle, o Estado teria o controle da economia e da relação entre operários e patrões. Então, vê que no processo, em todo esse processo, é impossível, completamente impossível, que o nazismo e o fascismo sejam de extrema direita. Eles são de esquerda, tudo isso aqui mostra que eles são de esquerda, e eles são, porque eles matavam, porque eles fizeram guerra, eles matavam, eles torturavam, eles prendiam, eles são de extrema esquerda. Eu vou fazer algumas citações, por exemplo, um alemão chamado Gottfried Feder foi o cara que criou praticamente a doutrina nazista e a doutrina econômica do nazismo. E eles criaram junto com Hitler o que se chamou de 25 pontos do programa do Partido Nazista. 25 pontos do programa nazista. Eu vou ler só alguns dos pontos, está lá também nos textos do meu site. O número 13, olha o número 13 dos pontos do nazismo. Exigimos a nacionalização de todas as indústrias associadas, trusts. O ponto 13 do nazismo exige a nacionalização de todas as indústrias associadas. 14. Exigimos uma divisão dos lucros de todas as indústrias. Quando que isso foi capitalismo, extrema-direita? 16. Exigimos a criação de uma classe média saudável e a sua conservação. Comunalização, olha a palavra, comunalização imediata dos grandes depósitos econômicos e serem alugados a baixo custo para as pequenas empresas. A máxima consideração de todas as pequenas empresas em contratos com o Estado, condado ou município. Olha o item 17. O item 17 do programa nazista. Exigimos uma reforma agrária adequada às nossas necessidades, a prestação de uma lei para a desapropriação de terras livres para fins de utilidade pública, a abolição dos impostos sobre a terra e a prevenção de todas as especulações da terra. MST é nazista. O nazismo é igual ao MST. Isso nunca foi direita. O item 20. O Estado é o ser responsável por uma reconstrução fundamental de todo o nosso programa de educação nacional. E uma questão aqui que a gente está vendo no Brasil e no mundo, daí dá para saber se é direita ou esquerda. O item 23. Exigimos oposição legal às mentiras conhecidas e da sua promulgação através da imprensa. O nazismo controlava a imprensa. Tudo que era falado tinha que ser autorizado pelo Estado. No item 25, exigimos a formação de um poder central forte no Reich, que é a nação alemã. Autoridade ilimitada no Parlamento Central sobre todo o Reich. Os líderes do partido prometem, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas, para apoiar através da execução dos pontos enunciados sem consideração. Se alguém ainda disser, lendo esse programa, os 25 pontos do programa nazista, disser que eles são de direita, reforma agrária, nacionalização de todas as indústrias, comunalização dos grandes depósitos bancários. Bom, e para finalizar, a questão famosa do nome do partido nazista. Agora, não sei, ficou alguma dúvida que o nazismo é de esquerda? Ficou alguma dúvida? Para finalizar, existe uma confusão em relação ao nome do partido nazista. Se ele era socialista dos trabalhadores alemães. Isso era só para enganar a torcida. Tem muitos que falam assim, isso era para enganar a torcida. Presta atenção. Esse partido ele não foi criado por Hitler. Ele foi criado por duas pessoas, Anton Drexler e Karl Haher, em 1919. E eles colocaram o nome de Partido Socialista
dos trabalhadores da Alemanha. (1919) Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Só que esse Harer, ele se opôs ao termo socialista. E o problema foi resolvido através da remoção do termo e foi cortado o socialismo. Cortaram o socialista. Então ficou Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Só que quando Hitler entrou para o partido, em 1920, quando foram criados aqueles 25 pontos do partido nazista, o Hitler substituiu o nome de Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Deu para entender? Então, o que é a proposta? O meu canal não é sobre isso. O meu canal é sobre nós abandonarmos direita e esquerda, abandonarmos o ódio, abandonarmos a destruição, abandonarmos o fim da humanidade. Tudo isso é construção, tudo isso é cultural, tudo isso não faz sentido, não tem existência real. Nós não precisamos odiar, nem matar, nem morrer por essas ideologias. Nós não precisamos matar por uma raça, não precisamos matar por uma nação, não precisamos matar por um capital, uma classe social. Não precisamos. O que eu proponho é que nós nos coloquemos como uma só tribo, a tribo dos Homo sapiens. Somos todos humanos. Todos somos humanos, todos pertencemos à mesma tribo, todos trabalhamos pelo bem comum. Todos trabalhamos pelo bem comum. Todas as diferenças, a posição social, econômica, racial, religiosa, seja o que for, é secundária à nossa igualdade. E nós nos respeitamos por sermos humanos. E todos trabalhamos pelo crescimento do planeta e não pela sua destruição. Deem um joinha nesse vídeo, comentem, espalhem para as outras pessoas. Se a humanidade entender que o nazismo e o fascismo são de extrema esquerda. Extrema esquerda. Todo o lado da esquerda vai parar de falar que a direita é nazista e fascista. Muita coisa que se fala do antigo governo, que ele era fascista, não faz sentido algum nesse ponto. Primeiro que ele não era um ditador. Ele não rasgou a Constituição. Ele não tomou poder à força, como está acontecendo na Venezuela. Segundo lugar, ele não é socialista. Ele nunca foi socialista. E terceiro lugar, de que isso não faz sentido. Nós temos que parar de usar esses jogos, essas palavras, esses conceitos, para destruir o nosso próximo. Se o mundo entender isso, nós vamos baixar a bola rapidamente. Vamos abaixar a bola rapidamente. Vamos parar de apontar nazista, nazista, porque a própria esquerda está apontando para um nazista de esquerda, um fascista de esquerda, dizendo que é da direita. Isso não faz nenhum sentido. Vamos desconstruir totalmente. Por favor, leiam os textos que eu escrevi. Deu muito trabalho escrever. Mas eu consegui chegar de uma forma ampla tudo isso aí. Leiam, comentem, passem, divulguem. Vamos fazer essa onda crescer para o mundo. Leiam os textos que eu escrevi. Deu muito trabalho escrever aqueles textos. Muita literatura, muitos vídeos, muita coisa, muita tradução. E principalmente foi difícil entender toda essa dinâmica histórica. Mas eu acho que ficou bem claro. Espero que tenha sido bem didático, que você também tenha entendido. Passe para frente, fale com as pessoas, vamos desconstruir isso. Vamos todos para o centro, o caminho do meio, vamos todos ser tolerantes, vamos todos ter compaixão. Compaixão pelo próximo, independente do que ele acredita, independente do que ele aparenta ser.
Vamos salvar a humanidade? Esse é meu convite para você. Você quer ir comigo junto para salvar a humanidade? Eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua disposição e o seu esforço para que isso aconteça. Muito obrigado.